Essa nova visão federal herética, ela é especialmente uma doutrina de aliança, como eu já disse, que diz respeito aos bebês batizados, mas é uma doutrina de aliança de visão federal que é condicional e é exatamente simplesmente uma doutrina de um pacto condicional, pois está totalmente desenvolvido por essa visão federal, ok? Então, ela diz aberta e explicitamente, ela está negando os 5 pontos estabelecidos pelo Sínodo de Dort, ok? Ela nega totalmente. Então, se a gente for observar, para o ataque de todas as doutrinas da soberania, da graça soberana, pelos homens, a visão federal, essa nova visão federal, ela tem em seus próprios escritos o homem ou a mulher reformado em questão, ele deve, conhecer, se ele quiser conhecer. Nós temos, até onde eu sei, somente livros em inglês, não em português, tá? Nós temos os livros de Norman Shaper, nós temos aí os livros de outros autores que defendem, autores reformados que defendem essa visão federal, como Steve Williams, né? Então nós temos outros autores, André Shanley. Então nós temos hoje nos Estados Unidos várias obras desde o início do ano 2000 até agora, né? Pessoas que têm, não são muitos livros, são poucos, tá? Mas eles têm escrito sobre essa nova visão federal, tá? Agora a gente tem que ver que esses homens desta visão federal, eles negam abertamente, expressamente os 5 pontos do calvinismo, tá? Isso é demonstrado já por livros que refutam essas ideias aqui nos Estados Unidos, tá? Porque a graça soberana na aliança, ela é totalmente diferente desta nova visão federal, tá? A demonstração, ela consiste em uma abundância de citações dos escritos e de outros anunciadores, os defensores dessa nova visão federal, tá? Então temos que ter muito cuidado. Talvez essas obras sejam traduzidas para o português, mas acontece que a partir do ano 2000 para cá, os defensores, alguns já morreram, mas tem outros ainda na ativa que defendem esta nova visão federal. Pastores reformados estarem negando a Bíblia, estarem negando as confissões que fizeram uma vez voto de cumpri-las, né? Nós temos aí coisas mais graves em tudo isso, né? Nós temos aí a negação da justificação pela fé apenas. Como eu disse em vídeos anteriores, é um retorno a Roma, ok? De fé e obras, ok? Você vê muitos defensores do provisionismo aqui nos Estados Unidos, que é uma vertente arminiana, defendendo também justificação pela fé e obras, ok? Agora, em Romanos 3, versículo 28, usa a palavra sozinho, quando fala da justificação pela fé. Lutero, ele insistiu nessa palavra na tradução de sua Bíblia alemã, porque achou necessário ajustar a palavra inspirada de Deus para que ela tivesse claramente a interpretação que Deus queria dizer sobre isso. A inserção da palavra sozinho, nós vemos que é o brilho de Lutero, conforme escreveu em seus livros, interpretando Romanos 3, verso 28, ok? Paulo não está ensinando agora que a fé sem fidelidade é a verdadeira chave para a justificação. Afinal, justificar a fé é uma fé viva e penitente, verdadeira, que as pessoas possam identificar que você é um cristão, mas você não é salvo pelas obras, você é salvo por algo que Deus já fez lá atrás, ok? Então, a gente insistir, né, apenas na fé para a justificação é um sério empobrecimento, tá bom? Paulo diz também em Romanos 2, verso 13, que no dia do julgamento são aqueles que obedecem à lei que serão declarados justos. Isto é justificação pela fé, e uma fé que funciona. Somos justificados pela viva e eficaz fé, né? As nossas boas obras, né? Obras são uma condição da justificação final, a justificação de que você realmente é salvo.
As obras que justificam no último dia são as obras que fluem de uma fé que já recebeu uma aceitação inicial. A justificação final é pela fé, que trabalha em conjunto, ok? Mas você não é salvo pela fé e obras. É bom especificar isso daí. Na parte final da nossa justificativa, há um senso comum real de que as obras serão tem um fator importante, mas não é por isso que você será salvo. Eles também, esses pastores reformados traidores, né, da Bíblia, traidores de suas confissões, traidores de Dort, né, eles negam também a eleição, né? Você vê Steve Williams, né, escreveu que toda pessoa batizada é eleita no sentido de Efésios 1:4 e 2 Tessalonicenses 2:13. Eles ensinam a eleição. Williams acrescentou: se as pessoas batizadas rejeitarem mais tarde o Salvador, elas não são mais eleitas. Real. Algumas também, né, esses pastores reformados aí, eles que abraçaram esta teologia estranha, né, e sinergística, eles também negam, né, a graça irresistível, né? Todos os filhos batizados de crentes, aqueles que uma vez foram batizados dentro da igreja, bem como aqueles que são salvos para sempre e recebem a mesma graça inicial. Os membros da aliança que eventualmente cairão e perecerão são aqueles trazidos a Cristo, unidos a Ele e à igreja no batismo, recebem várias operações graciosas do Espírito Santo e podem até ser considerados amados por Deus por um tempo. De certa forma, eles estavam realmente unidos ao povo eleito, realmente santificados pelo sangue de Cristo e realmente receptores da nova vida dada pelo Espírito Santo. Os sacramentos que eles recebiam tinham força objetiva e eficaz. Deus realmente traz aquelas pessoas que eventualmente cairão e perecerão em sua aliança em união com Cristo. Eles estão nele, para usar as palavras de Jesus em João 15. Eles compartilham suas bênçãos. Eles pensam em Hebreus 6. Eles experimentam o amor dele, mas esse relacionamento da aliança é condicional. Ele exige arrependimento, fé e nova obediência. A escolha de Deus não foi condicional, mas a vida na aliança é. Então você perceba que eles pregam que o homem, ele pode perder essa salvação dada por Deus. Um eleito jamais pode perder a salvação. Ele nasce incrédulo, Deus o alcança, não foi assim com você? Deus não te alcançou, certo? E se você permaneceu até o fim, você era um eleito. Simples assim, não tem dificuldade. Mas os sinergistas, sejam católicos, arminianos, molinistas, eles têm dificuldade com tudo isso aí. E agora, os adeptos desta falsa teologia federativa. Eles negam também a perseverança dos santos. Tá? É mais um ponto interessante. Aqueles que, em última análise, provam ser reprovados, podem estar em aliança com Deus. Eles podem desfrutar por uma temporada de bênçãos da aliança, incluindo o perdão dos pecados, a adoção, posse do reino, santificação, etc. Ainda assim, apostatar e ficar aquém da graça de Deus. Claramente, então, em Hebreus 6, 4 a 8, ensina a possibilidade de uma apostasia real. Algumas pessoas realmente se afastam e é uma verdadeira queda da graça. Os apóstolos realmente perdem as bênçãos uma vez. Para finalizar, podemos dizer que este grupo de teólogos reformados estão negando a própria reforma, negando a teologia reformada, negando a graça, negando a soberania absoluta de Deus e toda a doutrina da graça. Eles negam todos esses pontos.